Bom, vamos para essa atividade. Essa atividade 2, desafio para dividir. Então, maneiras diferentes de apresentarmos aqui uma divisão. Então, tem uma situação problema aqui. Ó. A Secretaria do Estado de Educação de São Paulo pretende distribuir 3.795 livros para 3 escolas de cidades. Tá? Para 3 escolas de cidade. Observe o registro que Joel, o responsável pela distribuição dos livros, fez para dividir igualmente os livros entre as escolas. Então, ele pegou lá o total que foi dado de livros e observou que, né, na casa aqui do milhar, né, ele tem 3 unidades de milhar, tá? 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Então, ele separou os 3, a família aqui da unidade de milhar, né, em 1.000, 1.000 e 1.000. Já da família aqui que nós temos da centena, então ele vai separar quantas centenas conhecidas ele tem. Então ele viu que dava para formar 3 bloquinhos, né, de 200. Então 200 mais 200 mais 200, né? Então ele tem aqui 600, certo? Então aqui, né, já juntou 3.000 e aqui ele tem 600. Coloquei 6.000. Deixa eu apagar um zerinho aqui. Aí. Então, e aqui, depois que ele fez isso, né, ele está tirando, ó, 795 menos 600, então vai sobrar 195. Daí ele vai observar que esse 195 que sobrou, ele vai juntar dezenas, né? Então ele contém lá 6 mais 6 dezenas mais 6 dezenas, ou seja, 6, 60 mais 60 mais 60, ele juntou 180. Tá? Então ele juntou dezenas aqui para formar esse número. E aí, fazendo a subtração, 195 menos 180, restou 15. E desse 15, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a divisão das unidades. Então, o que é a divisão das unidades? Então, ele consegue 3 unidades. Ó, 3 de 5, né? Ó, 5 mais 5 mais 5, que dá 15. E aí, ele consegue, então, a partir desse momento, fazer a divisão correta, tá? Basta agora, né, só somarmos o restante que sobrou aqui, tá? A resposta é 1.265. Por que é 1.265? Então, se nós pegarmos os valores que ele conseguiu aqui da divisão, ó, 1.000, tá? Mais 200, mais 60, mais 15, então ele vai obter então os 1.265, tá? Então é somente somar 1.000 mais 200 mais 60 mais 5. Então ele vai obter lá os 1.265 livros. Então observe então como que ele fez a divisão, ó. Então ele dividiu sempre em 3 partes iguais, ó, tá vendo? Uma vez que tinha o que? 3 escolas. Então ele conseguiu dividir todo esse valor sempre em 3, tá? Então se ele pegou lá, se eu tenho mais de 3.000, então eu consigo ter 1.000 para cada um. Então separou lotes de 1.000. Tá, se eu tenho 795 sobrou, então consegue dividir em 3 lotes de 200. Aí, tirando 600, sobrou 195. Desse 195, ele vai dividir em 3 partes de novo. Então, ele consegue 3 lotes de 60. Ao fazer isso, né, sobra 15. E desses 15, dividido em 3, ele contém 5, né, mais 5 unidades. Daí, somando todas as divisões, ele tem o resultado que ele deseja. Tá? Então, essa é uma maneira, né, de como o responsável resolveu essa divisão. Então, foi exatamente assim que eu expliquei. Ele consegue dividir em lotes, então, da parte de milhar que ele tem, né, mais as unidades, mais dezenas. Vocês têm que entender, né, que, observe, que 3.795 a gente decompõe esse número da seguinte forma, né, 3.000 mais 700, né, mais 90 mais 5. Tá? Ele consegue dividir dessa forma. Né? Temos que ter essa noção. Agora observe outra forma de dividir que Walter, um colega de trabalho de Joel. Então, como que ele fez a divisão? Então, é o mesmo processo, só que ele colocou em forma de chave. Tá? Então, se ele tem lá 3.795, então, vou acompanhar aqui. Então, primeiro passo, dividido por 3. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu pegar lá esse 3.000 dividido por 3, isso dá um resto de 1.000. Né? Então, se eu descontar aqui 3.000,
vai sobrar os nossos 795. Agora eu tenho como referência o 795. Se eu dividir 795 por 3, o que a gente sabe aqui? Que a gente sabe que a gente tem 700, né? Ó, 7 dividido por 3, o número que chega mais próximo da família da tabuada do 3 é o 6, correto? Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, como eu tenho aqui centena, então eu vou ter duas centenas, tá? Então, 200. Então, ao fazer essa subtração aqui, ó, menos 600, aqui é o valor que vai dar, então nós vamos ter 195. Agora eu tenho 195 dividido por 3, tá? Então, 195 dividido por 3, a gente poderia pensar da seguinte forma, né? Se eu tenho lá, poderia ter feito assim também. Tenho 18, né? Ó, 19. Nós sabemos que na tabuada do 3, 18 dividido por 3 dá 6, que é o 600, certo? Então, nós poderíamos dividir por 6, tá? Poderíamos colocar 60 aqui. Observe que aqui ele dividiu em duas etapas, né? Então, ele pegou lá 195 dividido por 3 e considerou a família de 30, né? No caso, para dar 90, para deixar em centena. Mas a gente poderia ter feito assim também. Poderia já colocar 6 aqui, que nós vamos ter daí o 180 e restando 15. Uma vez que resta 15, aí fica fácil. E aí é só somar, ó, 5, 6, 2 e 1. Então é uma maneira diferente de fazer a subtração. Bom, aqui então, resolva as divisões a seguir utilizando a mesma maneira que Walter. Então, como que a gente pode montar aqui? Então, 114 dividido por 2. Tá. Então, vamos pensar um pouquinho. 114, ele tem uma centena. Então, se a gente pensar 100 dividido por 2, nós temos o 50. Tá? Então, quando a gente faz a volta, 50 vezes 2, isso dá 100. Então, restou 14, certo? Então, agora 14 dividido por 2, agora ficou mais fácil. Então, tem 7 unidades. Tá? Sobrou aqui resto. Somando, então, resultado 57, tá bom? Então, é assim que a gente pode fazer. Vamos fazer agora o 414. Então, para fazer o 414, a gente vai montar também 414 e dividir por 3. Tá, então nós temos aqui. Se nós multiplicarmos, como temos na unidade da centena, então se a gente pensar 100, 3 vezes 100, então nós vamos ter 300. Então, coloca 300 lá e subtrai. Então, 414 tira 300, isso vai dar 114. Tá? Então, aqui agora eu tenho uma unidade centena, né? Então, eu não posso colocar mais 100 aqui, isso vai dar 300. Então, se a gente pensar um pouquinho, na tabuada do 3, a gente tem o 30, porque 30 vezes 3 dá 90. Tá? Então, a gente já pensa assim, ó, 30 vezes 3 dá 90, então chega próximo. Porque se eu colocasse 4, ou melhor, 40, isso vai dar 120. Tá? Então, observe que agora eu tenho que colocar uma família da dezena aqui. Então, isso vai dar 90. Ao fazer a subtração, nós vamos ter exatamente 24. E aí, 24 dividido por 3 vai dar uma unidade, que é 8 unidades. Fazendo a soma, então nós vamos ter 138. Então, portanto, 414 dividido por 3 é 138. Lembrando, faz uma pausa no vídeo, né, e vá para o próximo para ver se você consegue fazer, tá bom? Então, vamos agora para o próximo exercício. Tá? Então, 256 dividido por 4. Bom, observe bem, tá, gente? A gente tem que prestar bem atenção. Se eu colocar 100 aqui, 100, aí não vai dar, vai passar, porque 100 vezes 4 dá 400. Então, a gente pode pensar assim, e a metade de 100? Será que eu posso colocar 50? Então, 50 vezes 4 dá 200. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200.
tá? Fazendo a continha, vai dar 56, certo? Lembrando que você poderia colocar, por exemplo, 60, poderia colocar 60 também, tá? Não tem problema. Isso é uma estratégia que você segue o seu caminho, que funciona. Bom, agora eu tenho 56, tá? 56. Lembra que você tem, ou sempre vai pensar nos múltiplos de 10, de 100, tá? De 5, sempre para poder chegar mais fácil que a gente conhece. Então, por exemplo, se eu pensar 4 vezes 10, 4 vezes 10, se eu colocar 10 aqui, eu vou ter 40. Opa, 40 é menor que 56, sobra um 16. Opa, mas agora eu sei, na tabuadinha aqui, ó, 16 dividido por 4 dá 4, certo? Tirando 16, resto 0. Então, ó, agora basta eu apenas somar. Ó. Então, somando aqui 4, e aqui eu tenho 64. Então, 256 dividido por 4 deu 64. Então, essa é uma maneira de fazer essa divisãozinha, tá bom? Então, pare o vídeo e vá para o próximo exercício. Vamos lá fazer, então, essa divisão. Então, nós temos 546 dividido por 5. Bom, 500. Então, 500 na tabela do 5, então a gente pode começar por 100, tá? Porque 100 vezes 5 dá 500. Tá lá. Subtrai esse resultado. Então, o resultado sobra 46. Bom, aí 46 dividido por 5, a gente não pode colocar 10, porque 10 vezes 5 dá 50, vai passar. Então, o número que chega mais próximo aqui é o 8, porque nós sabemos na tabadinha que 8 vezes 5 é 40, tá? Então, ele chega mais próximo do número que eu obtenho. Então, o resto é 6. Como o resto ainda é maior que o divisor, então nós continuamos a continha. Então, 6 agora dividido por 5 é uma unidade. Então, o que nós vamos obter aqui de resto? 1. Tá? Então, eu vou parar aqui com o resto, porque a nossa ideia aqui é a gente observar a questão de um divisor. Tá? Então, a gente não vai continuar a operação. Então, deu um resto menor, nós paramos a conta para esse primeiro momento da atividade. Então, somando aqui, eu tenho 9, 0 e 1. Então, a gente observando aqui, ó, que 546 dividido por 5, isso dá 109 mais, né? É a mesma coisa que nós temos que observar, que isso daqui é 109, tá? Só que, então, seria 109 vezes, né? Vezes 5 mais 1, tá? Quando nós somamos esse resultado aqui, ó, 109 vezes 5 e somando mais 1, nós vamos obter aqui o nosso 546. Quando sobra um resto, uma divisão, significa que esse número aqui não é um divisor, né, exato do 5. Tá? Todos os outros atividades anteriores deu o resultado resto 0. Então, significa que é um divisor natural. Então, 256 é um divisor do 4. 414 é um divisor do 3. Tá? O 114 é um divisor do 2. Porém, 546 não é um divisor do 5, porque sobrou um resto aqui, né? A divisão. Agora vamos para a outra divisão. 347 dividido por 6. Vamos lá. Podemos colocar, por exemplo, 100 aqui? Não, né? Porque 100 vezes 6 dá 600. Então, vamos pensar na metade de 100. Será que 50 é suficiente? Pensamos. 5 vezes 3 é 30, mas 50 vezes 6 dá 300. Então, é um bom número para nós colocarmos aqui. Aí sobrou 47, e agora eu tenho 47 para dividir por 6. Bom, na tabuadinha, nós temos lá, o 5 é 30, né? O 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 6 é 42, né? E 7 vezes 7 vezes 8 passa, vai dar 48. Então, nós vamos usar o 7. Então, 7 vezes 6 dá 42. E sobrou um resto, né, de 5 unidades. Então, a gente para aqui. Quando o resto é menor, nós paramos.
Então, nós vamos ter aqui, ó, 57. Então, se sobrou um resto, significa também que o 347 não é um divisor do 6. Em outras palavras, a gente pode concluir assim, ó, que o 347 é igual ao 57 que eu obtive, vezes 6, somando 1 de resto, tá? Então, essa aqui é o processo da continha. Vamos para o próximo. 964 dividido por 7. Deixa eu ver se eu caprichar aqui. Muito bem. O que nós podemos colocar aqui? 900, né? Bom, aqui eu posso colocar 100. Acho que seria uma boa pedida eu colocar 100, né? Porque 100 vezes 7 dá 700. Então, vamos descontar aqui, ó. Sobra 4, 6, ó, 264. E agora? Será que, o que eu posso colocar? Vamos pensar, a metade de 100 é 50. Mas se eu multiplicar 50 vezes 7, isso vai dar, ó, 350. Então, é muita coisa, né? Passou, e passou bastante. Então, qual seria um valor aqui que a gente conhece da tabuadinha indo de 10 em 10 para que chegue próximo ao 260? Então, se a gente pensar assim, ó, 40 vezes 7, isso vai dar, ó, 280. Opa, melhorou, né? Mas não é o ideal. Então, vamos pensar em 30 vezes 7. O que seria 30 vezes 7? Ó, 7, 0, ó, 210. Ó, então, quer dizer que o 30 é um bom pedido. Então, vamos colocar 30 aqui. Ó. Ao colocar 30, nós vamos ter aqui 210 e fazemos as continhas. Ó. Então, nós vamos sobrarão 14. Né? Ao sobrar 14, ficou fácil, porque 14 é um divisor do 7, que dá exatamente 2. Tá? Então, sobra 0 aqui, né? Quando nós fazemos a volta. E continuando a continha, temos essa solução. Tá? Então, portanto, vou fazer aqui em cima. 964, ele é igual a 7 vezes 132, né? Que dá exatamente o 964. Em outras palavras, o 964 é um divisor do 7. Tá? Então, o que vocês acharam desse tipo de divisão? Tá? A gente vai dividindo sempre, ou a gente usa de 100 em 100, tá? Ou sempre usamos as dezenas, como 10, 20, 30, 40, e vai diminuindo o valor até nós obtermos então um resultado exato ou aproximado. Tá? Então é uma maneira sempre de fazer divisões, sempre de 100 em 100, né? 100, 200, 300, ou 10, 20, 30, é uma maneira bem mais simples, até chegar numa divisão da tabuadinha, né? daquele número até o 10. Então facilita bastante esse tipo de divisão. Gostaria que você pratique em casa, peça para os seus pais, ou vocês mesmos podem colocar outro tipo de divisões para vocês fazerem dessa forma, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos resolver situações problemas, tá? É muito importante todo o conhecimento que a gente teve até agora de multiplicações e divisões, a gente resolver situações problemas, tá? Que muitas vezes o que é mais cobrado de vocês ou de todas as pessoas num concurso, numa prova, são saber interpretar situações problemas, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui a primeira situaçãozinha. Para um passeio na escola, cada criança levou 2 lanches. Ao todo, 16 crianças foram a esse passeio. Tá? Então, quantos lanches levaram? Então, bem simples aqui, a gente tem cada criança, né? Então, imagina assim, ó, aqui eu vou escrever aqui, criança e lanche. Tá? Então, seja lá, uma criança, cada criança levou 2 lanches. Tá? Então, se eu tenho lá a sequência, né? Se uma criança levou 2 lanches, duas crianças, né? Duas crianças vão levar dobro, certo? Vai dobrando. 3 crianças vai levar 6 lanches, assim por diante. Então, se nós pensarmos nesse raciocínio, ao fazer aqui
16 crianças, quantos lanches nós vamos obter aqui? Então, você observa que daqui para cá, está dobrando, né? Está sempre multiplicando por 2. Então, basta a gente pegar esse 16 e multiplicar por 2. Então, 16 vezes 2, 32 lanches. Tá? Então, foram 32 lanches levados pelas crianças. Tá? Para o vídeo, perdão. E verifique então agora o próximo exercício. Vamos fazer aqui então a correção. Mariana pretende fazer vitamina. Tem 6 tipos de frutas e pode bater com água, leite ou laranja. Para cada vitamina, usa uma fruta e um tipo de líquido. Quantos sabores de vitamina diferentes Mariana pode fazer? Então vamos lá. Vamos representar as frutas como sendo fruta 1, tá? Fruta 2, fruta 3, fruta 4, fruta 5 e fruta 6. Vamos pensar assim que essas frutas podem ser quaisquer, tá? Pode ser, por exemplo, morango, abacaxi, maracujá, limão, goiaba, pera, não importa. Vamos colocar os números para mostrar que elas são diferentes. Então, vamos imaginar, se ele escolheu a fruta 1, por exemplo, ele pode fazê-la usando ou leite, né? Então, vamos colocar aqui, ó, perdão, usando água primeiro, né? Água, pode usar água. Ou ele pode combinar com leite, ou pode combinar com laranja. Então, qualquer um desses líquidos. Então, observa que se eu pensar na fruta 1, ele tem 3 formas diferentes de preparo para essa fruta. Se ele escolhesse uma outra fruta, observe que também ele vai ter mais 3 formas diferentes de pensar, tá? Água, leite ou laranja. Se ele escolhesse, então, cada uma dessa fruta, ele sempre vai ter, né, 3 maneiras diferentes. Bom, se isso aqui vai ser sempre a mesma forma, né, que cada fruta escolhida sempre vai ter 3 líquidos diferentes para pensar, basta a gente observar, ó, que cada uma dessa aqui vale 3. Então, tem 3 para fruta 1, 3 tipos para fruta 2, mais 3 para fruta 3, mais 3 para fruta 4, mais 3 para fruta 5 e mais 3 para fruta 6. Então, somando, né, todo esse número aqui, observe que a gente pode somá-lo, ou a gente pode pensar assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, basta pegar o 3 e multiplicar por 6. Então, nós vamos ter 18, tá? Então, dá para fazer 18 vitaminas diferentes, tá? Combinações diferentes que Mariana pode fazer. Tá claro? Já aqui na atividade 3, vamos observar como fazer. Então, Nelson comprou 3 camisetas por R$ 20 cada. Quanto pagará se comprar 6 camisetas iguais a essa? Então, a gente tem aqui o número de camisetas, né? Camisetas. E aqui o dinheirinho lá, reais. Então, nós temos que 3 camisetas correspondem a R$ 20. Então, se ele comprar 6, né, 6 camisetas, quanto que ele vai representar? Então, observe que daqui para cá, ó, ele dobrou, né? 3 para 6 não dobrou? Então, automaticamente, aqui também vai dobrar, tá? Então, basta a gente multiplicar 20 vezes 2. Então, nós vamos ter 40, tá? R$ 40, tá bom? Então, se 3 camisetas custam R$ 20, então 6 camisetas custarão R$ 40. Vamos fazer agora a questão 4. No anfiteatro da escola, as poltronas estão dispostas em 8 fileiras e 9 colunas. Quantos lugares há no anfiteatro? A gente pode pensar assim, 8 fileiras, tá? Então, a gente tem que pensar fileira 1, fileira 2, fileira 3, né? Fileira 4, até a fileira 8. Aqui. E aqui nós temos, então, também as colunas. Então, nós temos lá coluna 1, coluna 2, coluna 3,
coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8 e coluna 9. Então, vai preencher aqui, né? Cada coluna, melhor, cada fileira tem 8 colunas. Tá? Então, é como se a gente pegasse e simplesmente para a gente descobrir um total aqui de lugares, basta a gente multiplicar, né? 8 vezes 9, então nós vamos ter lá 72 lugares, né? 72 lugares que vai ter no anfiteatro. Tá bem simples aqui, tá bom? Questão 5. Tiago tem R$ 75 e André tem o dobro. Quantos reais tem André? Bom, se Tiago ele possui R$ 75, então André vai ter o dobro. Quando a gente fala dobro, a gente pensa em duas vezes mais. Então, simples, né? Pega o 75, multiplica por 2, tá? 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 7, 14, mais 1, 15. Então, André vai ter R$ 150. Questão 6. A figura a seguir representa uma calçada que foi ladrilhada. Como você pode calcular o número de ladrilhos usados sem contar um a um? Bom, essa atividade aqui é muito parecida com essa atividade número 4. Né? Uma maneira mais rápida de contar todos os quadradinhos é contarmos quantos quadradinhos tem em cada coluna e por cada fileira. Ao fazermos isso, a gente multiplica e nós temos o resultado total. Vamos ver? Então, ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, então, na nossa linha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, basta simplesmente a gente pegar 6 vezes 5, então temos 30, tá? Então, basta, aí nós temos o cálculo. Isso aqui também é chamado de cálculo de área, tá? Cálculo de área. Toda vez que nós precisarmos calcular a área, seja de quadrados ou de retângulos, tá? Principalmente, nós fazemos essa estratégia. Basta multiplicar as suas dimensões, tá? Que nós chamamos aqui de comprimento e largura. Se você souber quanto é o comprimento e quanto é a largura, o que você vai acabar descobrindo é a área interna, tá? A área interna desses objetos que tem se formado, tá bom? É sobre essa atividade aqui. Vamos para a questão 7. Fernando tem 13 anos e seu primo Joaquim tem 6 vezes mais. Quantos anos tem Joaquim? Então vamos registrar, sempre importante registrar. Então Fernando, ele tem 13 anos. E Joaquim, então ele tem 6 vezes mais, 6 vezes mais. 6 vezes quem? 6 vezes a idade de Fernando. Então basta a gente multiplicar então o 13 pelo 6. É claro que na hora de montar a gente sempre coloca um número maior na parte de cima aqui, tá bom? Então fazendo a multiplicação nós vamos ter 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Então essa é a idade de Joaquim, tá? Então a idade de Joaquim então, é bem, né, velhinho. Então ele tem 78 anos, é 3 vezes mais, tá bom? 8. Márcia pretende fazer uma festa de aniversário e servirá sanduíches. Para fazer os sanduíches, comprou 2 tipos de queijo, 3 tipos de patês e 4 tipos de pães. Quantos tipos diferentes de sanduíches poderá servir, sabendo que todos vêm acompanhados de um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê? Esse tipo de exercício é muito parecido com aquele exercício lá da vitamina, tá? O exercício número 2, tá? Então, que a gente pode fazer combinação. Então, a gente observa o seguinte, no lanche, você tem que pensar assim, que no lanche ele precisa então ter o pão, tá? Ele tem que ter o queijo e tem que ter o patê. São as 3 coisas que deve ter no pão.
Então, a gente pensa o seguinte, para montar um pão, né, você tem lá, vamos pensar assim, eu tenho o pão do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O queijo, aqui no caso o pão, né, nós temos 4 tipos. Observando aqui em cima, ó. Então, pães, a gente tem 4 tipos. Então, 4 tipos de pães. Já o queijo, nós temos 2 tipos. Então, tipo 1, tipo 2. E os patês, nós temos 3 tipos de patês. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, normalmente, a gente costuma fazer assim. Esse tipo de exercício, a gente vai usar, que nós chamamos de princípio multiplicativo. Tá? Princípio multiplicativo. É bem simples. A gente pode fazer uma árvore também, mas é bem simples. Se eu tenho 3 coisas que a gente tem que multiplicar, 3 combinações, então a gente faz assim, 3 tracinhos e completa. Então, por exemplo, aqui representa o pão. Então, aqui é a quantidade de pão. Aqui é a quantidade de queijo, tá? Queijo. E aqui é a quantidade de patê. Então, nós observa o seguinte, ó. A gente vou colocar aqui em cima a quantidade de combinações que tem. Então, eu tenho 4 tipos de pães, 2 tipos de queijo e 3 tipos de patê. Então, para saber o resultado de todas as combinações possíveis, é só a gente multiplicar todos esses números. Então, fazendo aqui, ó, 4 vezes 2, isso dá 8. Aí o resultado 8 vezes o próximo número, que é 3. Então, 8 vezes 3, 24. Tá? Então, são 24 tipos diferentes, tá, de fazer esse lanche. Tá? Então, essa é uma maneira de você multiplicar direto como fazer, então, o lanche. Tá bom? Então, basicamente, você consegue montar 24 combinações diferentes. Tá? Eu preciso de 3 itens, né? 3 itens que são pão, queijo e patê. Então, a gente pega o total de pão, mais o total de queijo que eu tenho, mais o total de patês diferentes que tem, e só multiplicar. É bem simples, tá bom? Olha lá. Atividade 4. Ideia associadas à divisão. Analise as seguintes situações, problemas e as resolva pelo procedimento que considera mais conveniente. Os alunos do 6º ano e 7º ano da escola pretendem formar time de basquete. Cada time é formado por 5 jogadores. Quantos times podem ser formados com 105 alunos? Bom, então a gente tem um total, você observa que você tem um total de alunos, né? Total de 105, e eu tenho que fazer combinações de 5 em 5. Então, simples aqui, basta a gente pegar esse 105 e dividir por 5. Ao dividir por 5, você vai saber quantos times é possível formar, tá? Porque nós temos um total de 105. E cada time tem que ter 5 elementos. Então, é como se eu estivesse tirando grupos de 5 em 5, tá? Então, nós temos que fazer a divisão por 105 vezes 5. Então, vamos fazer então essa divisão como a gente aprendeu lá atrás, tá bom? O que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui. Posso pôr 10? Posso pôr 10, né? Porque 10 vezes 5, 10 vezes 5, gente, dá 50. Porque, né? Mas se eu colocar 20, posso pôr 20? 20 vezes 5, vai passar? Não, né? 20 vezes 5 não dá 100? Então eu posso pôr 100 lá, ó. Olha que sobrou para mim. Exatamente 5, né? Ó. Fazendo a divisão pelo processo que a gente aprendeu, ó. Sobra 5. E esse 5 dividido por 5 dá 1. E aí, portanto, ó, aqui vai dar resto 0, né? E aqui sobra 21. Então, eu consigo formar 21 times, ó. Tá? 21 times dá para formar com seus alunos, tá bom? Então, aqui a gente fez aqui essa atividadezinha aqui igual, né? A gente aprendeu lá atrás. Vamos ver o próximo exercício. Lembrando que você pode parar o vídeo e tentar fazer sozinho, depois você confere que o seu professor fez certo. Qualquer coisa você vê se o professor errou também, tá bom? Os 135 alunos do 7º ano da escola
farão representações na feira cultural. Pretendem formar 5 grupos de alunos, com a mesma quantidade de cada grupo. Quantos alunos haverá em cada grupo? Então, nós temos de novo aqui um total de 135 alunos. Eu quero fazer grupos, eu quero agrupar 5 alunos, tá? De 5 em 5, 5, 10, 15, 20, até chegar nos 135, quantos grupos diferentes nós conseguimos formar? Então, basta a gente fazer a divisão que aprendemos, Como que é aquela divisão que eu falei para vocês? É assim, vamos pensar, de 10 em 10, tá? 10 vezes 5, 50, tá longe, né? 20 dá 100. Aí se 30 passa, né? 30 dá 150, tá? 30 passa. Então vamos colocar 20. Porque 20 vezes 5, 20 vezes 5 dá 100. Então você coloca 100 lá, Aí faz 135 menos 100, sobra 35. Então eu tenho 35 agora na tabuada do 5. Agora você tem que saber de cor, hein? Né? 7. Então 7 vezes 5, 35. Sobrou nada. Daí aqui é só somar o que você teve, Opa, 27. Olha que malezinha. Então dá para formar 27 grupos de alunos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Carlos tem uma granja. Ontem recolheu 468 ovos de galinha. Pretende armazená-los em caixa de 12 ovos, com 12 ovos em cada uma. Quantas caixas usará? Sobrará ovos e quantos? Então, mesma coisa, né? Nós temos aqui o total. Nós temos um total de 468 ovos. E a gente vai agrupar, né? Fazer grupos de 12 em 12, tá? 12 em 12. E vamos ver quanto vai dar. Então, como que a gente faz? A gente tem que fazer a divisãozinha, tá bom? Então, eu vou apagar aqui em cima, tá? Vou apagar aqui em cima para fazer essa continha aqui em cima. Então, nós temos lá 468 dividido por 12. Vamos observar. Aqui, de 12 em 12, tabela do 12. Né? Se eu colocar 10, dá 120, certo? 10, é só colocar um zero aqui. Se eu colocar 20, 22 dá 24, 240. Se eu colocar 30 vai, daí você tem que fazer a continha, tá? 30 vai dar 360. E se eu colocar 4, vai dar 480. Então, 30 é suficiente, 30. Tá bom? 30. Então, eu tenho lá 360. Agora, vamos fazer a subtração. Então, aqui sobra 8, aqui não sobra nada, e aqui sobra 1. 108. Muito bem. De novo, 10. E agora? 10 unidades passam, porque 10 vai dar 120, aqui passou. Então, 10 passou. Então, vamos pensar em 5. Vamos colocar 5 aqui, O que vai acontecer? Ao fazer 5 vezes 12, você faz a continha do lado aí, você vai perceber que vai dar 60, tá? Então, vamos fazer a continha aqui, Então, aqui sobram 8, tá? Esse 6 aqui, vamos pensar que 6 para chegar no 10, já sobram 4, tá vendo? Já sobram 4. Então, deu 48. E por aquilo que pareça, 48 na tabuada do 12 vai dar exatamente, 4, tá? Poderia ter colocado 9 aqui, professor? Poderia, claro que poderia, tá? Se a gente lembrasse que 108 dividido por 12 dava 9, a gente já colocaria, tá bom? Então, você pode fazer testes que não tem erro aqui. Então, 4 vezes 12 dá 48. Para 48, resto 0. E aqui, somando tudo, nós vamos ter, 39. Então, nesse exercício aqui, quantas caixas usará? Então, você coloca lá. Usará, né? Usará 39 caixas. Sobrarão ovos? Não sobrarão. Não sobrará nada. Não sobrará
Nada de ovos, tá? Então, não sobra nada, porque 468 dividido por 12 deu exato a conta, tá bom? Vamos agora retomar para a quarta atividade. Quantos reais receberá cada um dos 4 sobrinhos de Cristina se for dividido igualmente a quantia de 628 reais? Então, nós temos um total de 628 e pretendemos dividir em 4 pessoas, tá? 4 sobrinhos. Então, nós temos que fazer essa divisão por 4. Vamos pensar um pouquinho, tá? Vamos pensar no 100. 100 vezes 4. 100 vezes 4 dá 400. Então, vamos colocar 400 aqui, ó. Tá? Então, 8, 228, tá bom? Então, 228. Bom, agora eu não posso pôr mais 100. Será que 50 é um bom valor? Se eu colocar 50, nós vamos ter 200, ó. 50 vezes 4 dá 200. Então, um bom valor, ó. Coloca lá. Então, isso sobra 28. De 28 para 4, o que a gente pode colocar lá então? A tabuadinha do 4, né? 5 vezes 4 dá 20. 6 vezes 4, 24. E 7 vezes 4? Opa, 7 já é um valor exato. Ó. 7 vezes 4, 28. Para 28, né? 0. Então, somando aqui, ó, nós vamos ter 7, 5, então 157, tá bom? Então, nós vamos ter, então, que cada sobrinho vai receber 157 reais aí, que foi dividido em partes iguais. Tudo bem? Estão gostando desse tipo de divisão? Tá? Então, é uma divisão sempre por 100, né? Por múltiplos de 10, 20, 30, 40. Você vai colocando lá e aí vai tirando. E aí, logicamente, quando chega num número menor, você tem que estar próximo da tabuadinha, você já faz, tá bom? Eu até particularmente gostei desse tipo de divisão.